Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por terem aceito a formulação, alterar a formulação do debate normal desta Comissão. Eu começaria pela questão do debate alargado aos parceiros sociais de que o Sr. Ministro falou no início da sua exposição. Eu julgo que esse é um tema central que poderá determinar a qualidade daquilo que vier a ser decidido. Registro a sua disponibilidade para encarar o debate desse ponto de vista, mas devo dizer-lhe, Sr. Ministro, que não basta a afirmação de vontade. Tem que haver uma afirmação de facto da realidade e não desconhecerá certamente que a opinião dos parceiros sociais, ou pelo menos de parte deles, sobre a qualidade desse debate e da generalidade do debate que o Governo mantém com os parceiros sociais não é a mais favorável. Sobretudo porque é importante que a discussão política com os parceiros se mantenha sempre em todos os níveis e durante esse debate. Não quer dizer que não tenha sido feito, tenho a intenção e o objetivo de lhe dizer atenção a este debate, atenção à qualidade política deste debate e não relegar para uma componente técnica apenas aquilo não é apenas, é aquilo que tem que ser discutido com os parceiros sociais até ao fim do ponto de vista político. Esta é a primeira observação do debate com os parceiros sociais. Outra é, atenção, meus caros, não esqueçam nem omitam parceiros sociais do vosso debate. Eu sei que há um parceiro social no domínio da agricultura que é bastante acarinhado pelo Governo, mas no domínio da agricultura há outros interlocutores, Sr. Ministro, que no passado, e o senhor conhece certamente bem essa história do passado recente, que foram ouvidos e têm que ser ouvidos. Eu dou-lhe dois exemplos. Não é aceitável que, por exemplo, a Confagri, ou que, por exemplo, a Comissão Nacional da Agricultura, não tenham tido sobre esta matéria e outras, mas sobre esta matéria, qualquer contacto que eu conheça, visível, que os considera ou considera a sua opinião sobre esta questão, e ela não é despicienda, dada a história dos últimos, 20 anos. E, mal iria o Governo se fosse por aí. Segunda observação. O Sr. Ministro disse no início da sua declaração também que o próximo quadro comunitário, chamemos-lhe assim, e permita-me que lhe chame assim, vai ter um papel fundamental na recuperação económica do país. É certo que tem tido e terá sempre um papel importante. Agora, já disse isso outro dia a um parceiro social numa audição e vou repeti-lo. Se os senhores julgam que o combate pelo crescimento económico, o combate ao desemprego, a promoção de um ciclo virtuoso que cesse e corte com toda esta espiral recessiva a que temos assistido nos últimos anos, se para isso estão a confiar exclusivamente, como parece, de decorrer de muitas declarações, não quer dizer que seja de todas, mas de muitas declarações, eu julgo que os senhores estão enganados. E tal como no passado recente, os fundos comunitários não servirão, não impedirão que a espiral recessiva continue a prosseguir. Se a opção, se a contrabalança pelo crescimento decorresse exclusivamente dos fundos comunitários, nós não podemos esquecer que o próximo quadro comunitário não é novo, nós estamos perante um quadro comunitário, estamos num pleno desenvolvimento de um quadro comunitário, e mais, pelos atrasos que o Sr. Ministro referiu no princípio, e bem, relativamente ao CREN, nós estamos com uma
sobrecarga ou uma concentração da aplicação de meios financeiros comunitários nesta última parte final do CREN. Mas não é por isso que nós não estamos em recessão e que a recessão não se acentua. Se os senhores estão a fazer fim-capé apenas no próximo CREN para alavancar o tão desejado crescimento, meus caros amigos, senhor Ministro, pode esquecer, tire o cavalinho da chuva, que não vai certamente conseguir fazê-lo, apenas por esta versão. E foram aqui referidas as questões das comparticipações. Eu devo dizer-lhe que tenho ideia que, em termos médios, confirmará, os níveis de comparticipação no próximo quadro são inferiores àquelas que estão neste momento a ser praticadas após a reprogramação do CREN, porque após a reprogramação do CREN, boa parte dos fundos comunitários em utilização neste momento tem uma comparticipação de 85%, à volta disso, e, enfim, não creio que seja essa a comparticipação média do próximo quadro. A questão central do próximo quadro é a questão da organização de gestão, transparência, descentralização e acompanhamento. E quanto a isto, aquilo que está sobre a mesa aponta em sentido contrário. Ó Sr. Ministro, eu sou o primeiro a reconhecer, o Sr. Secretário de Estado, que está aí sentado ao seu lado, participou comigo em vários debates durante estes últimos anos, onde havia um ponto de acordo entre mim e ele. É que este último CREN, ele, o Secretário de Estado, este último CREN era, porventura, aquele que tinha sido organizado, do ponto de vista do acompanhamento de gestão, de uma forma mais governamentalizada e centralizada. E aquilo que os senhores estão a colocar é quase fazer o impossível. É montar uma estrutura própria sobre a qual o controle democrático de acompanhamento vai ser diminuído, centralizada, evitando, portanto, a participação regional e dos diversos parceiros sociais intervenientes na sua gestão, e, portanto, aquilo que à partida parece estar sobre a mesa, insisto, Sr. Ministro, com a criação de uma estrutura do tipo da que vocês apontam, é exatamente ir no sentido contrário. É da centralização ainda mais agravada, a da transparência ainda mais mitigada e a de uma dificuldade de acompanhamento do processo evolutivo da gestão do novo quadro comunitário ainda maior. E, portanto, eu levanto sérias dúvidas sobre essa questão. Elemento acessório, mas importante, do ponto de vista regional. Nós sabemos que há 3 regiões do país, pelo menos, que têm, ao nível do desenvolvimento, dificuldades ao nível da alocação de verbas dos fundos comunitários. Lisboa, Algarve, Madeira, enfim, por razões que nós reconhecemos. Eu gostava de perceber qual é a perspectiva e a tática do Governo para colocar em cima da mesa, ao nível regulamentar, questões que procurem, de uma forma transparente, minorar a alocação de verbas para estas regiões. Minorar, por forma a que, à partida, a regulamentação e a alocação de verbas seja transparente para essas regiões e reforce o acompanhamento para essas regiões que, naturalmente, pela crise em que estamos e pela recessão em que estamos, bem necessitam. Isto para quê? Para evitar aquilo que aconteceu também no passado recente, no CREN, que métodos artificiosos, o Sr. Secretário de Estado que está à sua direita sabe-os muito bem, foi protagonista dessa indignação regional, através de meios capciosos, desviar dinheiros para as regiões, enfim, que potencialmente não deveriam recebê-los. E, finalmente, uma questão, se quiser, é um facto contra o qual há argumentos, Sr. Ministro. Embora pareça, na sua opinião, que contra factos não deve haver argumentos, há sempre argumentos. E vou-lhe dizer o seguinte: iniciativa para o emprego jovem. Vamos lá ver como é que se comporta o governo português nesta matéria. Tem 6 mil milhões alocados agora para uma decisão próxima, dos quais o Sr. Primeiro-Ministro acaba de dizer que a Portugal cabem 150 milhões.
Diga? 150 milhões. Foi o valor que afeta a Portugal. Desses 6 mil milhões. Seja em 2 ou em 7 anos, não interessa, oxalá seja para 2 e não para 7, mas seja qual for o horizonte temporal, isto significa que ao jovem desempregado português, a alocação a Portugal, por jovem e por ano, significa metade da alocação média em termos europeus por jovem e por ano. Os valores são fáceis de calcular. Para 2 anos, 51 euros por jovem em Portugal, 103 por jovem na Europa. Se for para 7 anos, para 7 anos é que é assim. Para 2 anos, 178 por jovem em Portugal, 361 por jovem na Europa. Sr. Ministro, termino dizendo, contra estes factos numéricos é que não há argumentos de certeza.